falar sobre isso hoje, né? Mas sim sobre um outro tipo de combate, né? Quem aqui, só lendo o título, pode tentar imaginar do que seria esse combate interior, do que a gente vai falar hoje? Com certeza. Alguém tem alguma ideia aí? Bons conhecimentos de si próprio. Nossas imperfeições e as nossas Que é certo e errado. Correto. mágoas e sentimentos e tudo que nos faz mal, a gente vai combatendo todo dia, né? Que é o nosso combate diário, né? É. E é isso mesmo, na verdade é isso mesmo. E o título, né, desse combate interior, se eu não ligar ele não funciona. Ele está no capítulo 178 do Pão Nosso, que é do Francisco Cândido Xavier, na psicografia do Emmanuel, que é um mentor espiritual do Chico. E nesse capítulo, Emmanuel, ele traça assim, uma comparação, né? Ele fala a respeito desse combate, o título foi ele que deu, a respeito de combate interior, porque justamente é baseado na fala de Paulo, no Filipenses, capítulo 1, versículo 30, que Paulo fala: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então a gente vai discutir um pouco, né, falar um pouco sobre esse capítulo. Eu coloquei o capítulo aqui para a gente ler, porque eu acho que é interessante ler, porque senão fica um pouco vago, né? A gente não consegue fazer a conexão entre o que o Emmanuel queria dizer, né? E com o título também do capítulo. Então vamos lá, vamos começar. Então ele começa falando do Paulo, né? Que em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os. Então essa é a primeira parte da vida de Paulo, que nessa época não chamava Paulo ainda, né? Antes da conversão ele chamava Saulo. Então ele entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se aos velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Então até aqui dá para a gente ter uma ideia da primeira fase, da primeira época, né, da vida de Paulo, que era a perseguição aos cristãos, né, e a convicção de que ele estava correto, de que ele galgou tudo, ele teve aquela batalha com ele mesmo, de conseguir chegar onde ele chegou, de status, de sabedoria, e ao mesmo tempo de impor aquilo que ele achava que estava correto aos cristãos, que ele considerava como uma doutrina que ia de encontro ao que ele acreditava. Então essa é a primeira parte da vida de Paulo, que não deixa de ser um combate, né? E aí surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha. Então se ele fala que é outro gênero de batalha, aquela parte da vida dele é um outro tipo de batalha, que é o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Cerviz é pescoço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que caracterizava nos tempos de cegueira.
ele é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. E aí Emmanuel dá o toquezinho de Emmanuel mesmo, que ele fala: se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então esse aí é o combate interior que o Emmanuel descreve. O combate interior de Paulo, mas no final ele dá um recado para a gente mesmo ali. Então assim, só rapidinho para falar um pouco de Paulo, né? Para quem assim, acho que todo mundo aqui tem ideia do que tenha sido Paulo, de como ele se converteu, né? Mas como a gente falou ali no início, a parte, né, a juventude dele, né? Ele perseguia os seguidores de Jesus, né? E ele tinha aquela convicção de que ele estava correto, porque, né, a imagem dele, o que ele aprendeu como judeu era de que aquilo era o correto, e o que Jesus veio pregar era completamente oposto ao que ele já tinha estudado e o que ele sabia. Então assim, ele passou a primeira metade da vida dele perseguindo, e em uma viagem que ele foi a Síria, hoje a atual Síria, né, que ele foi para Damasco, a caminho de Damasco ele tem a visão, ele encontra com Jesus, né, e ele cai do cavalo, literalmente ele caiu do cavalo, né, porque foi ali que ele mudou a concepção de vida dele, e ele encontra Jesus, e Jesus, né, humildemente pergunta, naquela época era Saulo, não era Paulo, depois ele muda o nome para Paulo. Saulo, Saulo, porque me persegues, né? E a partir daquele momento ali, que foi o divisor de águas da vida dele, ele se entrega completamente ao Cristo e divulga a mensagem do Cristo. Ele viaja, né, a vários lugares pregando a palavra de Cristo. Então, quer dizer, foi um divisor de águas, né? Então, assim, é interessante a gente falar por alto aqui, só para entender o que seria, né, o que o Emmanuel está querendo falar ali com esse combate interior. E aí, fazendo uma analogia, né, se tem um combate interior, a gente pode falar também que tem um combate exterior, né? E se a gente pegar a primeira parte do texto, né, que é a juventude de Paulo, que é a parte que ele achava que ele estava correto, né, com o conhecimento dele ali, com tudo que ele galgou, que ele chegou no top e, bom, eu sou o cara, né, e, enfim, ele achava que ele poderia passar por cima dos outros com aquelas opiniões e com o que ele achava. Então, assim, fazendo uma analogia, né, da parte da juventude, acho que a gente pode também fazer uma analogia com a nossa vida, né? Se comparar com esse texto que o Emmanuel está falando, esse combate exterior, se a gente pensar nessa parte da juventude de Paulo, e o que a gente está querendo mudar e trazer aqui, o início da nossa vida, que talvez até agora a gente possa estar nesse início, né? Porque talvez a gente não teve esse caminho para Damasco ainda, ou esse divisor de águas, ou se a gente, né, que é o objetivo nosso de mudar. Mas enfim, se a gente analisar friamente a questão da juventude, seria aquela época não ingênua, mas cega, que a gente tem de não enxergar realmente o verdadeiro motivo da vida, né? E aí, ali eu coloquei as atitudes de Paulo, né? Sobrepujar, impor, ferir, atormentar, e a cegueira espiritual e o orgulho. Então, assim, para falar de tudo aquilo ali, se a gente fazer uma analogia com a nossa própria vida, né? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa que ele fez, o que ele, né? As atitudes dele no nosso dia a dia, né? De achar que a gente está com razão, de passar por cima da opinião do outro, de não olhar para dentro da gente mesmo, né? de si mesmo. E, enfim, esse aí a gente pode chamar de um combate exterior, né? Fazer uma analogia aí. A cegueira espiritual, que é aquela... Nesse tipo de combate aqui, seria a cegueira nossa de enxergar o verdadeiro motivo de estarmos aqui, né? O verdadeiro motivo da nossa vida, que é
evoluir, que é melhorar. E o orgulho que, se a gente parar para pensar no Paulo e para a gente também, né? Eu acho que o que bloqueia a nossa evolução, ou digamos assim, o principal motivo que nos impede, digamos assim, ou que não me impede, mas que atrapalha a nossa evolução, eu acho que é o orgulho. Né? A partir do momento que a gente deixar o orgulho de lado e entender que a gente está aqui para aprender e para ajudar o próximo, a gente consegue um grau a mais ou um passo a mais, né, na nossa evolução. Então eu coloquei tudo isso aí nessa parte de combate exterior para justamente diferenciar do outro combate interior, que seria o combate principal, né, que é o objetivo da nossa vida. E aqui eu coloquei essa gravura aqui da ficha caiu, né? Quem é daqui dos Estados Unidos não vai entender, porque obviamente aqui não tem essa ficha aí. Eu acho que a maioria aqui, não sei, o pessoal jovem não deve nem saber o que é isso. Acho que não deve nem ter visto isso aí, né? Nunca vi. Você nunca viu. Agora é relíquia. Quem tem pode guardar, né? Mas enfim, a questão da ficha cair é justamente a analogia do caminho de Damasco de Paulo, né? A situação que Paulo passou em encontrar Jesus. Eu acho que assim, seria até interessante, né? Seria muito bom se a gente pudesse ter esse privilégio que ele teve de ver o Jesus e, né, receber a mensagem de Jesus, mas eu acho que a gente não está nesse grau assim para ter essa visão ainda, né? Mas eu coloquei a questão da ficha aqui para a gente simbolizar que, sabe, a ficha tem que cair, né? Igual ali, a grande ficha, em algum momento ela vai cair, e caiu. Então, o meu momento, acho que cada um tem um momento da ficha cair. Se alguém ainda não teve o momento da ficha cair, eu acho que vai ter ainda o momento da ficha cair, que é aquele momento que a gente para e pensa e começa a refletir, né? O que eu estou fazendo aqui, sabe? Deve ter mais um motivo a mais de somente estar aqui para, sabe, trabalhar, né? Comer, dormir, enfim, um dia vai morrer e aí. Então, assim, tem um propósito maior do que isso. E o meu, assim, né? Eu coloquei ali a questão da ficha. A minha ficha caiu foi uns 13 anos atrás, quando a minha mãe, ela faleceu. Até então eu ficava naquela assim, né? Mas né, isso daí não vai acontecer, estava jovem e tal. E aí quando ela faleceu, que aí eu comecei a pensar, falar, pô, mas né, não, minha mãe morreu, e como é que eu vou fazer agora? E eu estava muito chateado, estava triste. E aí aquilo ali foi o divisor de águas, né? Como Paulo teve o caminho de Damasco, ele caiu e viu Jesus, aquilo ali para mim foi o meu, que eu falei, bom, eu preciso mudar um pouco, né? Porque o que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já tinha um contato assim com o espiritismo, mas né, a rotina do dia a dia sempre deixava de lado. Não vou no centro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque não era importante para mim, né, naquela época. Até que isso aconteceu e aí que eu comecei a cair, né, mais de cabeça no espiritismo, ler mais um pouco e frequentar o centro. Foi aí que eu mudei, né, a questão assim de enxergar a vida e realmente o que a gente tem que fazer, né, para melhorar e para, enfim, para não passar essa encarnação como em vão, né? Então, o meu momento da ficha caiu foi aquele momento ali que a minha mãe morreu. Então, assim, cada um, obviamente, vai ter um momento específico, ou se não teve, ainda vai ter, provavelmente, para, sabe, chegar naquele momento e falar assim, pô, o que eu realmente tenho que fazer para melhorar? E aí eu coloquei, né, aqui vem um combate interior, que, já que a gente falou do combate exterior, se a gente está falando de combate, o que é o combate? É né, uma luta, né, uma guerra, uma luta que você está tentando vencer alguma coisa, correto? Ou um inimigo, alguma coisa. Então, se a gente está falando de combate, a gente precisa de algumas armas, né, para tentar vencer essa guerra, essa luta. Então, algumas armas que a gente pode colocar, né, tirada ali do próprio texto do Emmanuel, seria uma delas o autoconhecimento.
que ele fala que chegada essa hora, Paulo de Tarso cala e escuta. Então, o autoconhecimento é importante, porque se a gente não conhecer a gente mesmo, né, nós mesmos, a gente não consegue avançar e evoluir. E foi o que aconteceu com Paulo, né? A questão de calar e escutar. É interessante que o silêncio é uma arma muito boa que a gente tem, né? Porque se você cala, você está consigo mesmo ali. Aquele momento de quietação, né? É o momento que você consegue se enxergar, cair em si e você escuta. E aí você cala e escuta a si mesmo. Então isso é uma arma poderosa que a gente tem. E é interessante também ali fazer uma analogia com o silêncio, né? A imagem do deserto, da Bíblia também, que o deserto simboliza esse encontro, né? Com a gente, né? com o nosso interior, né? Igual, por exemplo, nas algumas passagens bíblicas, né? O próprio Jesus, o próprio Paulo também, ele foi para o deserto, e o deserto tem essa simbologia também da gente encontrar, né? De estar em silêncio e encontrar com o nosso verdadeiro eu. A questão 919 do Livro dos Espíritos, já que a gente está falando do autoconhecimento, né? Ela fala justamente isso. Qual que é o meio, né? A pergunta é: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então a gente volta de novo naquela tecla, né? Para mudar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a nós mesmos, porque senão a gente não consegue avançar. Esse seria a primeira arma, o primeiro passo que a gente precisa para vencer esse combate interior. Uma outra arma que a gente pode colocar aqui também, que vai junto a esse conhece a ti mesmo, seria a meditação, que é uma forma de você entrar em contato, né, com o seu eu. É uma meditação, é tirar um minuto, tirar um tempo do seu dia para ficar, né, quieto ali, relaxado, e tentar escutar a sua voz interior. Eu acho que é importante, né, principalmente nesse mundo que a gente vive aí de correria, de informação que não para, né? Então, assim, se a gente for pensar e se a gente for seguir nesse fluxo aí, a gente está indo no fluxo errado, né? No fluxo contrário, digamos assim, não errado, mas o contrário. Então, a meditação seria uma arma boa para a gente vencer esse combate interior aí nosso. Uma outra que não pode deixar também é a oração, que também lá no texto Emmanuel fala, que ele fala ora e vigia, que a gente precisa entrar em contato com o ser superior, com Deus, com Jesus, ou com quem que, né, você acredite, né? Mas enfim, com aquela força superior que é a força criadora. Então, se a gente não tiver essa conexão também, fica difícil a gente começar e fica difícil a gente efetuar a mudança, né? A tão esperada mudança. Duas outras armas também que eu acho que são importantes é a humildade e a paciência. Acho que se a gente também não tiver paciência e humildade, a gente não consegue vencer essa batalha aí. Então lá no texto ele, né, coloca: prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. E a humildade aqui justamente é o oposto do orgulho, daquele, né, principal componente lá do combate exterior, que é o combate do material, do mundo material, né? Que é o mundo que a gente está nele agora. Então a humildade e a paciência também é fundamental para a gente vencer essa guerra. Outra coisa também seria determinação, né? Para vencer uma batalha, se você não tiver determinação, se você não tiver disciplina, você não ganha. Você não consegue vencer a guerra.
né? Então isso aí também é fundamental. Força de vontade também. E aí a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Ela faz justamente essa pergunta, né? O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta é sim, né? E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Então, assim, isso aí é um tapa na cara, né, pra gente, né, praticamente, né? Porque, assim, a gente fica naquela de que, é muito difícil. E os espíritos respondem que, na verdade, não é tão difícil assim. O que falta é vontade. E se a gente for parar para pensar, realmente acho que faz sentido. Faz muito sentido isso mesmo. Porque quantas vezes a gente fala em fazer alguma coisa, e sempre, né? Não vou fazer agora. Então, quer dizer, será que você está com realmente vontade de fazer? Porque se a pessoa tiver vontade para fazer, ela vai lá e faz. Pode ser difícil, mas faz. Então, realmente faz sentido essa resposta. Eu acho que o que falta é vontade mesmo. Então, assim, depois de tudo isso que a gente falou, né? E como um bom mineiro, eu não posso deixar de colocar um queijo no meio ali, né? Então, assim, a imagem já diz tudo ali, né? Que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Eu acho que eu tenho até um tempinho para contar uma piadinha aqui, né? Uma piadinha de mineiro, então um mineiro contando piadinha de mineiro pode, né? Então não está politicamente errado. Porque, correto. Se fosse o contrário, se fosse uma outra pessoa que não fosse do estado de Minas, aí tudo bem, aí não seria politicamente correto falar. Mas o mineiro falando uma piadinha de mineiro, não tem problema. Então, o mineiro estava andando e achou um trem no chão, que era aquela lâmpada mágica, mas para o mineiro não é uma lâmpada, é um trem. Então ele achou o trem, pegou e espremeu, saiu o gênio. E aí o gênio foi e falou, bom, você tem 3 desejos. Aí o mineiro foi, o primeiro ele pensou, bom, eu vou querer um queijinho. Aí ele foi e pediu, quero um queijinho. Aí o gênio foi e deu um queijinho para ele. Aí beleza. Ele pediu o segundo. Aí o segundo ele falou, eu queria uma namorada, eu não tenho uma namorada, eu quero uma namorada bonita e tal. Aí o gênio foi e deu uma namorada pro mineiro. Aí o terceiro, ele, né, no último, você tem o último desejo. Eu quero um outro queijinho. Aí ele foi e pegou, pediu um outro queijo. Aí o gênio ficou, mas por quê, né? Eu tinha 3 desejos, pegou 2 queijos, né? Aí o mineiro foi com a sua sinceridade, né? Que a gente precisa ser sincero nessa hora também aqui. Ele virou e falou assim, eu tava com vergonha de pedir um outro queijo, então eu fui pedir a namorada. Então, assim, eu sei que foi terrível a piadinha, mas enfim, né? Já que a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento. Quem estava aqui na terça-feira da palestra da Andréia, né? Que ela falou da 5ª dimensão, né? E da questão da energia da Terra. Então, assim, se a gente parar para pensar que realmente o mundo está mudando, realmente a energia está uma energia melhor e que realmente, né, a Terra está passando por uma transformação, bom, eu não sei vocês, mas assim, eu fico com aquele sentimento de que o que eu posso fazer, né? Tudo bem, não vou mudar o mundo, mas, sabe, se a Terra está indo numa direção e eu estou indo em outra direção, sabe? Sim, a gente vem ao centro, a gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente sabe que, né, a gente já tem várias armas aí nas nossas mãos para a gente conseguir vencer essa batalha, mas assim, e por que a gente não vence, né? Por que a gente ainda está parado, né? Então, assim, a questão aí da faca e o queijo na mão seria isso mesmo, da gente aproveitar essas mensagens, aproveitar um texto bonito como esse, para a gente já começar a mudar, né? Porque eu acho que já passou da hora de mudar, né? Da gente tentar reverter essa guerra, né, que a gente está do mundo externo, do mundo material, com essa guerra interior nossa, da gente melhorar e melhorar o mundo, né? Então, assim, eu acho que já passou da época, já passou do momento para a gente tomar atitude, né? E ganhar essa guerra de uma vez por todas. Então, é o que o Emmanuel fala, né? No texto lá.
Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Então, assim, se a ficha não caiu ainda, né? Ela vai cair um dia. Ela, né? A conta vai vir e você vai ser chamado a lutar, a agir. Né? Então, assim, por que esperar? Né? Por que deixar para amanhã? Por que deixar para próxima semana, próximo mês, próximo ano? Ah, não, quando começar o próximo ano eu vou mudar. Eu acho que, sabe, já deu, né? Eu acho que a gente já tinha que mudar de ontem, né? Então, assim, quem não mudou, quem não está ainda nessa, né, com essa ideia, acho que a gente poderia tentar já mudar agora, né? Ou aproveitar essa mensagem aí. Porque aí, pelo menos, a gente pega essas armas que a gente já tem e combate esse combate aí, né? Será que é um pleonasmo? Mas enfim, vai combater essa luta, né? Porque é a luta nossa mesmo, que é a luta diária, né? É a luta de vencer aquele ser humano antigo e mostrar que um novo ser humano está nascendo aí, né? Assim como uma nova terra está surgindo, né? Está aparecendo, o ser humano novo precisa aparecer também. Acho que tem que morrer aquele ser humano antigo, que é o combate exterior lá que a gente falou no início, que é o combate do mundo material, que é o combate da gente preocupar e achar que a vida é aqui, que na verdade a gente tem que ter essa consciência de que não é, né? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Obviamente que a gente precisa, que a gente está no mundo material e a gente está vivendo aqui, que a gente precisa, né, levar o nosso dia a dia numa boa, mas o que eu estou querendo dizer aqui não é abandonar o mundo material por completo, mas pelo menos mudar aquela concepção de que esse é o principal e que não é, né? E eu acho que a mensagem de hoje, a mensagem de Paulo, de Emmanuel, na verdade, foi essa, foi da gente combater a nossa guerra interior, né? Quer dizer, não combater, mas vencer aquela, né? O exterior, que é o material, e nos espiritualizarmos mais, né? Digamos assim. E aí eu deixo essa mensagem aqui, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesse nosso combate interior, né? Foi a mensagem da noite de hoje aí, e espero que a gente possa seguir adiante nessa nossa jornada, nesse nosso combate, com as armas que a gente tem, né? Por exemplo, aqui no centro, a gente vem, assiste as palestras, os livros que a gente lê, e que a gente, né, possa modificar e se tornar uma pessoa melhor para fazer parte dessa evolução do nosso planeta, contribuir diretamente com a evolução espiritual do nosso planeta. Obrigado pela paciência e obrigado por explicar.